fala sinais da sua vinda, ele não fala sinais do fim do mundo. Então a temática do Cristo são sinais de sua vinda e não sinais do fim do mundo. Fala isso. Terceiro item ali é a palavra que você escreveu. Execução. Não. Terceiro. Absolutização. Rapaz, é médico. Rapaz. Ok, meus irmãos? Então, aí quando Cristo veio, muita gente pensa que começou ali. Não, a história nossa da salvação não começou ali, começou antes que houvesse tempo. A vinda do Cristo foi o relógio de Deus para dizer que a história agora está acabando. E foi ele mesmo que falou. Que antes dele voltar, o que ia acontecer? Vamos lá? Guerras. Guerras, rumores de guerra, pestes, fome, terremoto. Agora eu pergunto, desde quando que tem isso agora? Com muita frequência. Nos últimos 2000 anos. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que a escatologia começou nele. Então, a igreja ou a humanidade está vivendo os últimos dias. É verdade, mas não começou agora. Tem 2000 anos que está vivendo os últimos dias. Isso é importante a gente saber. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus falou que vai acontecer antes dele chegar, já está acontecendo. Então, quer dizer que a escatologia já começou. Agora, é como se fosse assim. Os sinais vão se sucedendo, Rose, e ele vai tendo um acréscimo, ele vai aumentando até já atingir um clímax. É como se fora mais ou menos assim. Ele começa aqui, né? Escatologia começa aqui, aí Jesus fala de guerras, rumores de guerras, pestes, doenças, fome, terremoto, maremoto, ódio, e aqui está a parousia. A parousia, que é a volta de Cristo, então está aqui. Para chegar aqui você tem um monte de escalinha acontecendo. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos. Aí ele vai vindo aqui, amor se esfriando, aí vem a apostasia, aí vem o anticristo, vem a tribulação. Então, nós estamos numa escala indo para o clímax. A gente pensa que o fim é descendo, mas esse fim escatológico é subindo, porque o clímax é a volta de Cristo. Algum questionamento ou algum comentário sobre isso? Uma pergunta, pastor. Só não entendi, essa escatologia começou 7 anos antes de Cristo. Quando Cristo nasceu, mais ou menos. Ah. Mais ou menos quando ele nasceu. Então a gente vê hoje até a ação da ONU através dessa Agenda 2030 de acabar com a fome, acabar com a participação. Então está muito mais próximo da vinda do anticristo. Que ele tem que chegar antes do Cristo. Isso tudo é preparação para a vinda dele, para depois. Agora, Deus é tão maravilhoso que Jesus ele deu o start dos sinais. Mas é João que Deus separou para dizer com detalhes o que o Cristo não falou. Porque o Cristo só falou da grande tribulação, mas ele não deu muitas informações. Jesus não deu muitas informações. Ele deu apenas o start. Agora, quem vai revelar o clímax até a vida dele é João. Porque o João fala de coisas que Jesus não falou. Até porque Jesus mesmo disse, né? Falou, eu não vou falar as coisas na real, porque se eu falar... Exato. Ele deixou o João. O João vai dizer. Claro que o João não sabia, só ficou sabendo disso depois. Tanto é que dos 12, a exceção do Judas, não? Dos 11, só João morreu de morte natural. Morreu velhinho. O resto, todos eles morreram martirizados. Então, aí os estudiosos vão dizer que o plano de Deus para que João não morresse no martírio foi que Deus escolheu o João para escrever o Apocalipse. E o João tem uma revelação maravilhosa. E a gente vai penetrar no livro agora. Ok? Feita essa breve introdução. E pastor, tudo isso aí, né, que está discorrendo já há 2022 anos, não está dentro daquele grande dia do Senhor lá em Malaquias, capítulo 4? Meio grande dia do Senhor. Isso. Há dois assuntos, né? Isso. Fala de um assunto assim, de redenção, outro fala de um assunto de salvação. Isso. De redenção. Vê
você lembrou bem, Deus só tem 2 dias. Sabia dessa, Giovanni? Ó, vai aprender uma coisa aí, Giovanni. Deus só tem 2 dias na história da humanidade. Nunca esqueçam isso. Dia da visitação e dia da vingança. Preste atenção, Deus só tem 2 dias na história da humanidade. O dia da visitação, que dia é esse? Que dia é esse? Nascimento. Exatamente. O dia da visitação é o dia que Deus visitou o mundo, na pessoa de Jesus Cristo. O dia da visitação começou no nascimento de Cristo. E o dia da visitação continua. Porque o Cristo está visitando o mundo. Como que ele visita o mundo? Quando o Raul abre a boca para falar o Evangelho. Eita, Deus. Ouviu aí, pessoal? Registra aí. Quando a gente abre a boca para falar o Evangelho, você está anunciando o dia da visitação. Então Deus nos visitou na pessoa do Cristo e Ele continua tendo o dia da visitação, porque o Cristo está, eis que estou convosco todos os dias. Então o dia da visitação continua. O homem só pode ser salvo no dia da visitação. E o Senhor visitará o seu povo, Jacó. Aí é o que você falou para Malaquias. Então, o grande dia, qual é o grande dia? É esse agora. Qual é o grande dia? É o dia em que Deus visitou o ser humano. E essa é a diferença absurda entre a fé em Deus das religiões pagãs. Porque das religiões pagãs, nenhuma divindade visitou os seus adoradores. Qual foi o Deus que visitou? Nenhum. Lógico, porque eles não existem, mas se a gente entrar na mente dos caras, pergunta para um adorador de Apolo, quando é que Apolo te visitou? Quando é que Baal te visitou? Vocês lembram daquele texto de Elias e os profetas de Baal? Vocês nunca perceberam uma coisa ali interessante? Pastor, mas o judaísmo ainda não teve visita. Hã? O judaísmo não teve visita. Deus sempre visitou o povo. Hebreus vai dizer, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, pela boca dos pais, pelos profetas. Então Deus sempre visitou. Aí Deus se visitou de forma mais concreta na encarnação do Cristo. Na plenitude do tempo. Eles que não aceitaram. Hã? Eles que não aceitaram. Eles que rejeitaram. Então Deus sempre visitou. Lembra lá do texto do profeta de Baal? Baal! E o Elias ficou tirando sarro deles, cara. Fala mais alto. Talvez ele esteja viajando, ou dormindo, ou descansando. Talvez ele foi pra chácara. olha, eu não tenho nada a ver com isso, não. Lá em São Geraldo? É lá? Em São Geraldo. Mas por que Baal não foi? Vamos analisar do ponto de vista dos adoradores de Baal. Por que Baal não visitou eles? Porque Baal não ama eles. Baal não se importa com eles. Só quer ser adorado. Baal só quer ser adorado. É a mesma coisa de Alá. Alá não existe para ajudar os seus adoradores. Alá só existe para ser obedecido e adorado. Não existe nenhuma noção de providência, de nada, não tem isso. Não tem isso. E Alá manda matar, entendeu? Baal não vai vir, por quê? Porque Baal não se interessa por seus adoradores. Vocês lembram daquele texto, bem-aventurada a nação? Cujo Deus é o Senhor. Por que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor? Veja, Davi está dizendo numa época em que tinha milhares de deuses. Por que ele diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor? Vocês já pararam para pensar por quê? Quem falou aí? O que é, Deus? Porque Deus é o único Deus que visita. E por que Deus é o único Deus que visita?
Porque Deus é o único Deus que de fato ama o seu povo. Por isso que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, é o dia da visitação. E o dia da vingança? O dia do juízo final. Quando Cristo voltar. Por que vingança? Quando a gente fala vingança, a gente pensa numa coisa ruim, não é verdade? Não, Deus não é vingativo. Não, Deus é vingativo sim. Porque o que é vingança? Vingança é uma ação do justo contra o mal. Quando a justiça prende um criminoso, o que a justiça está fazendo? E a justiça é impessoal. Deveria ser. Por isso que o símbolo da justiça é uma mulher com olhos vendados e uma espada na mão. Por quê? Balança, né? E uma balança. Por quê? Porque a justiça, ela está acima do bem e do mal. Por isso que ela pode vingar. Essa noção de vingança é uma noção justa. Por quê? Por que Deus vinga? Porque só Ele está acima do bem e do mal. Por que o Calixto não pode se vingar? Porque ele é tão pecador como qualquer um outro. Hoje ele é vítima, mas ele também ofende. Hoje eu posso ser aquele que ofende, mas amanhã eu vou ser aquele que sou ofendido. Ou seja, não tem inocente entre nós aqui. Por isso que nós não podemos nos vingar. Por quê? Porque a nossa vingança é pecaminosa. Eu não estou acima do bem e do mal. Por que a nossa vingança é pecaminosa? Porque nós estamos fazendo um papel que não é nosso. Qual é o papel de quem vinga? É quem é um ser perfeito. E todo nosso julgamento é injusto. Por que é justo? Porque eu sou tão pecador como que eu estou julgando. Então, Deus tem 2 dias. O dia da visitação e o dia da vingança. E o dia da vingança, Rosa, é quando Jesus vai voltar. Porque aí foi o que o Calixto disse. Vai vir o grande julgamento. E aí o texto lá em Malaquias também diz que vai ser um dia terrível. Para quem? Para quem vai ser condenado. Então, aquele dia não é o nosso dia. É o dia dos ímpios. Nosso dia. Pedro diz isso sobre essa questão. Né? Pedro fala isso em 2 Pedro 3. 3:7. Exatamente. Então Deus tem 2 dias. Vamos aproveitar o dia da visitação. No dia da visitação, Deus é o cordeiro. No dia da vingança, Deus é o juiz. É o leão. Só para os ímpios, no caso, né? Para os salvos. Para quem aceitou Cristo no dia. Por que eu posso aceitar Cristo hoje? Porque é o dia da visitação. Por que Cristo me aceita? Porque é o dia da visitação. Por que naquele dia não vai ter salvação? Porque a visitação acabou, meu. E é quando se diz aquela questão, leão da tribo de Judá? Aquela profecia, quando fala leão da tribo de Judá, já está fazendo eco à imagem de que ele é no futuro. Está fazendo um vislumbre, um flash do que ele é no futuro. O leão da tribo de Judá. O julgador das nações. O julgador das nações. Não entrando em detalhe, mas eu conheço uma igreja que tem um símbolo do leão. Nós aqui também tem, né? Aqui também tem. Não, mas você sabe que aí viu um símbolo bíblico, né? É um símbolo bíblico. Não é para nós, entende? Força, né? Não é para nós. Mas assim, não é errado também ter um símbolo de leão. Você pode ter na sua sala pastoral uma foto de um leão. Não tem. Não está idolatrando. Leão lá, significa o quê? Aqui vai ser o dia da vingança. Se você não aceitar no dia da vingança, vai te pegar. Exatamente, vai te pegar, negão. O pastor nada contra, eu nem sabia, tinha o símbolo lá. Não tem nada. Queridos, vamos ali abrir em Apocalipse capítulo 1. Eu vou colocar uma águia na porta da igreja. As asas abertas. Olha lá, hein? Mas só que a águia também é sinal de juízo da escritura, né? 3 águias estarão voando, anunciando misericórdia. Eu não digo nada não, você. Você quer botar uma figura legal? Põe no cordeiro. Irmãos, vamos abrir no livro do
Apocalipse capítulo 1. Valeu essa introdução aí, gente? Já podia ir embora, já. Ok. Em Apocalipse capítulo 1, verso de 1 a 3, vamos ler? Cada um de vocês lê um versículo, por favor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja, é interessante essa fala de João, porque ele já começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Então o Apocalipse não é um livro oculto, ele é um livro revelado. Que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu entendo, aí é o que eu entendo, quando ele fala breve deve acontecer, é um anseio dele. Que era normal naquela época. Claro, os caras estavam sofrendo. Os caras estavam sofrendo na mão de Domiciano. Então, bem-aventurado aqueles que leem, como eu disse, é o único livro da Bíblia que tem a bem-aventurança para ler, estudar ele. E ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, é o anseio do João. Lembra que a gente fez uma exposição do Apocalipse capítulo 5, que ele chorava? A gente vai falar disso ainda daqui uns dias. João escreve o seu livro para 7 igrejas, né? Ele escreve para 7 igrejas da Ásia Menor. E eu gostaria que a gente lesse aqui, a partir do verso 9. Por favor, cada um leia 2 versículos até o 18, por favor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ok, obrigado. Irmãos, alguns detalhes. Primeiro aqui no verso 9, João está dizendo que ele está sofrendo uma perseguição. Ele está onde? Onde que ele está? Onde que ele está preso? Patmos. E aí, ele diz: achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja,
o João estava sofrendo perseguição sobre Domiciano e ele foi para Pátimos. O que eles faziam em Pátimos? Vocês sabem? Pátimos era uma ilha okay, onde eles mandavam os prisioneiros, né? Estavam lá. Um presídio. Era um presídio. E lá em Pátimos, sabe o que os prisioneiros faziam? Quebrar pedras. Quebrar pedras. Estava na Turquia. Aliás, fica, né? Fica, né? Quebrar pedras para construir as famosas estradas. Como Giovanni teve lá em Roma, você viu alguma nas vias áprias lá? Então, o João ajudou. Eles lá iam exatamente quebrar pedras. Continuando ali. Versículo 10, ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. O que você interpreta isso aí? Foi arrebatado. Não, ainda não. Ainda não. O que seria, Suzy? Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ele estava orando. Ele estava orando. E no dia do Senhor? Que dia? Foi no domingo. Domingo. Primeira coisa interessante, o Apocalipse, a visão que ele tem foi no domingo. Foi o dia da ressurreição. Dia da ressurreição. Exatamente. E bem no dia da ressurreição, o Cristo glorificado fala: estive morto, mas eu ressuscitei. Muito bem. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Agora você imagina, você está orando na cela, no lugar escuro. O cara está de joelho, velhinho. Assim, igual o Nilo. Então já tinha quase 90 anos por aí. Tinha quase 90 Oh, anos, mais ou menos assim, barba branca, igual o Nilo. Um velhinho de quase 90 anos, ele está no silêncio, meio penumbra, e ele escuta uma voz atrás dele. Uma voz que dizia: o que você vê, escreve as 7 vezes. Quando ele se volta para olhar, ele vê um fantasma. Uau, o que ele viu foi um fantasma. E ele vê um ser flutuando, as vestes esvoaçando, olho com fogo. Ele está vendo um fantasma. O que acontece com ele? Ele cai, ele desmaia, ele perde o sentido. Mano. Qualquer um de nós perde o sentido. Aí, o Senhor falar para ele: não temos, eu sou o primeiro e o último e tal. Né? E aí, então, ele tem a ordem para escrever. Então, aqui, o presente estudo, esse que eu estou trazendo para vocês, não tem a pretensão de esgotar o assunto, pois quando se trata de profecias, não há ninguém nesse mundo com autoridade vinda de Deus para explicar sem margem de erros os acontecimentos futuros. A profecia está selada. É verdade que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, Amós 3:7. Então, o que eu quero trazer para os irmãos? Quero trazer para vocês informações, dados, ideias, coisas que vocês sabem, coisas que talvez vocês não sabem, coisas que vocês creem, coisas que vocês não creem, ou creem diferente. Mas, de qualquer maneira, a minha proposta aqui é fazer uma exposição do livro do Apocalipse de uma maneira tranquila, e se alguém tiver um pensamento contraditório, tem a liberdade de falar assim: mas eu acredito assim por causa disso ou por causa daquilo. Mas não tem problema, ninguém tem autoridade para dizer assim, é assim. Pelo menos no nosso dias, porque Lutero tinha, né? O que o Lutero falava era mesmo. Então, eu quero trazer esse aqui estudo para nós, para o nosso crescimento e nosso conhecimento. Agora, vou esgotar? Ninguém vai esgotar isso aqui. Tá? Quer ler para nós? Também é verdade que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Porém, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E não nos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Exatamente. Então, o que acontece? Tem coisas reveladas e coisas não reveladas. As reveladas pertencem a nós, as não reveladas é de Deus. Então, o Apocalipse é revelado? Uma boa parte dele é, então a gente tem que estudar. O que não foi revelado? João, o que você viu não escreve. Não foi um
capítulo vai dizer isso? Então Deus não quer revelar. Agora, quem que ele viu que eu que fiquei curioso. Ele falou para mim. O João vai escrever o que ele está vendo, o senhor fala, João, não escreve isso aí. Mas por que Deus mostrou também, né? Deixa nós escutar. Então, isso aí Deus não quis revelar. E não nos compete conhecer tempos ou épocas, o que o Pai reservou para a exclusiva do que? O que não nos compete conhecer? Não nos compete marcar esse dia. Marcar a data. Não compete a nós. Quando é que vai ser? Não compete. Essa é a pergunta dos discípulos, lá em Atos 1. Quando é que vai acontecer? Ó, não compete nenhum de vocês saber o dia. Agora, compete vocês conhecer os sinais que antecedem o dia. O dia da visitação é hoje. O dia da vingança só compete a Deus. Isso humilha o homem. Como antes o dia da visitação também não competia a ele saber. Né? Exato, mas os profetas estavam falando um dia vocês vão saber. Deus deu o endereço. E tu, Belém, é fraco. E tem umas religiões aí que já marcaram. Muitos, e tem protestantes. Quebrada a cara, né? Muito. Por exemplo, tem um comentarista bíblico muito famoso, principalmente nas academias teológicas. Vocês todos aqui com certeza já leram e devem ter conhecido o Champlin. O Champlin, tirando algumas coisas que eu não concordo com ele, como salvação depois da morte e tal, e ele também é reencarnacionista. O Champlin, num comentário dele no Apocalipse, ninguém me falou, eu li. No comentário que ele escreveu em 1974, ele afirmou que Jesus voltaria no ano 2000. Assim, aguarda-se para até o ano 2000. A humanidade já meio disso. Por isso que a gente, veja bem, o norte-americano, vou dizer aqui, um conhecedor da cultura norte-americana, o nosso querido pastor Raulzão. I love it. O norte-americano escatológico da década de 50, 60 e 70, ele não, o americano ele tem duas paixões: política e protestantismo. Todo americano é apaixonado por política, todo. Tanto é que ele tem esse espírito patriota. E, principalmente no cinturão bíblico, eles gostam de teologia. E eles são tão apaixonados com esses assuntos, Giovanni, que eles não separam uma coisa da outra. Então, qual foi o erro, na minha opinião, do Champlin, do Vimalgo, do Hal Lindsey, que foram grandes escatologistas? Eles viveram em que época? Que época eles viveram? Guerra Fria. Misturar a política com... Exatamente. A paixão das duas coisas fixou. Quem que era, na verdade, Gog e Magog para eles lá? União Soviética. Exatamente. E União Soviética, a China e a antiga União Soviética. O mal vem do norte. Quem era o mal deles? Eram esses caras que estavam na guerra. Então, eu não vivi a época da Guerra Fria. Quando eu vivi a época da Guerra Fria, eu vivi pouco tempo, porque ela acabou em 89, com a queda do Muro de Berlim. Um pouquinho antes já estava acabando. Mas quem tinha idade madura como nós, por exemplo, se nós aqui fôssemos todos nós norte-americanos e vivêssemos lá na década de 60, 70, nós com certeza concordaríamos com todas essas... Jesus vai voltar no ano 2000, porque a guerra... Percebe? Mas essa história está se repetindo agora com a invasão da Ucrânia lá, né? Exatamente. Então, a gente precisa fazer uma separação de uma coisa da outra. Então, Deus revelou as coisas para nós? Revelou. Tudo? Não, tudo não. Por isso que a gente não pode bater o martelo. É isso aqui. Porque os caras lá bateram o martelo. Pai. O que aconteceu? O Raul Lindsey mesmo. Eu amo de paixão
o Raul Lentz escreveu um livro, A Agonia do Grande Planeta Terra. Qual era o ponto de fundo? Você leu esse livro? Não. Era a Guerra Fria. Já li outro dele, mas... Você leu aquele, o Satanás da vivo e ativo do planeta Terra? Eu li também. Qual é o ponto de fundo? Guerra Fria. Ele é considerado um dos maiores escatologistas. Por que ele é considerado? Porque ele foi o cara que na época da Guerra Fria elevou o patriotismo norte-americano e misturou bem com a teologia, a escatologia. Agora, não duvido da fé desses caras. Pastor. Entendeu? Os caras eram homens de Deus, mas que foram envolvidos com a questão política deles. Fala. O pastor pensa da parábola da figueira? É o que Jesus falou. Olha, quando vocês... Agora passará uma geração até que o Salvador volte. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Eles ali são duas profecias, porque na profecia, isso foi boa sua pergunta, na profecia acontece o seguinte, um evento do futuro profético, ele tem várias repetições na história, mas projetando isso que vai acontecer. E às vezes pode ter um intervalo gigantesco. Pode ter um intervalo de séculos entre o outro, mas está falando a mesma coisa. Então, quando Jesus falou sobre a parábola da figueira, ele fez uma profecia, uma profecia mirando o futuro. Ele falou que, dentre alguns dias, isso está em Mateus 24 e Marcos 13, Jerusalém seria invadida. E aí ele vai dizer lá, não sei se eu disse para vocês, não sei se eu falei isso para vocês. Sim, invasão de Tito, né? Isso. Tito, anos 70. Anos 70. Então, Jesus fez uma profecia dizendo o seguinte, vai chegar o abominável da desolação, que o profeta Daniel falou. Aí ele vai dizer, quem estiver no campo não volte para buscar sua capa. Fujam para Decápolis. Porque quando Tito invadiu Jerusalém, ele invadiu Jerusalém em 67, ele sitiou Jerusalém em 67, 68, ele não fez nada, ele só invadiu, ele só sitiou. Cercou. Ele cercou, ninguém entrava, ninguém saía. Depois de 3 anos, os caras estavam comendo seus filhos, porque já tinha acabado a carne, já tinha acabado os cavalos, já tinha acabado os cachorros, só sobrou os bebezinhos. Por isso que Jesus vai dizer na profecia, há das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque vai ser dia de grande aflição. Aí Jesus termina essa história fazendo referência ao anticristo, mas um evento que ia acontecer 40 anos depois do que ele falou isso. Por isso que ele disse, essa geração não vai passar sem que tudo isso. Por isso que às vezes, cara, quando estuda a profecia bem estudadinha, muita gente perguntou, mas vem cá, Jesus falou que não vai, essa geração não vai passar sem que essas coisas aconteçam, mas já passou, 2.000 anos. Não, mas era aquela geração. A maioria dos escatologistas atribui essa profecia como o renascimento de Israel como nação. Exato, e 1948. Não tem nenhuma relação. Não, a maioria. Porque a maioria são pré-milenistas. Pré-tribulacionistas. Então, Edinho, aí o que o Cristo está falando, lembra lá de Lucas, quando Jesus está andando com a cruz, as mulheres choram, batem no peito, lembra desse texto? Aí e o que Jesus fala para elas? Lembra, José? O que ele falou? Ele fez uma palavra profética naquele dia. O que ele disse para elas? Chorar pelos filhos dela. Não choreis por mim, mas choreis por vós e por vossos filhos. O que ele estava falando? Quem está em perigo aqui não sou eu. Até quando ele chega, né, diante de Jesus, Jerusalém, Jerusalém. Quem chora. Soubesse que os dias que virão sobre ti. Quem está te visitando? Exatamente, o dia da visitação. Aí o que acontece, Edinho? Aquela geração que o Tito
invadiu e fez. Aí depois, depois de 3 anos, aí ele invadiu e arrebentou. Ele já arrebentou nem sei com o quê. Ele destruiu o templo, saqueou o templo, mas matar a gente já. Mais de 1 milhão, morreu. Ele não teve resistência. Ele já matou quem já estava morrendo. Cercou e esperou. Que nem existe isso mais. Isso aí na lei da guerra é uma crueldade. Nas leis da guerra moderna não tem mais isso. É melhor você invadir, meter bomba, do que sitiar e deixar os caras morrendo ali. Os romanos faziam muito isso. E os russos estão fazendo isso ainda lá na Ucrânia. Na Ucrânia. Isso aí é um crime de guerra. Hoje é considerado crime de guerra. Então aí o Tito chegou e 40 anos depois ele invadiu, fez isso. Mas Cristo está dizendo lá no futuro, quando o anticristo vai fazer. Mas a gente vai falar sobre isso no estudo aqui. Então a gente tem que separar a história e a profecia. Para a gente entender, mas não ter dúvida. Vamos adiante? Ok, meus irmãos, para vocês? E com relação, né, por exemplo, ao renascimento de Israel, pelo menos 2 gerações já passaram, de 50 a 3, né? 60 e 70 anos já passaram cronologicamente. A próxima geração seria de 120 anos, que ainda não passou. Mas a gente estaria na mesma geração ainda. Hoje, 120 anos é uma média, né? Então, a gente está nessa geração ainda. Tá. Então, talvez também possa ser esse ponto de vista. A grande verdade, tudo isso é que de fato a gente caminha para... Vamos adiante. A verdade, pastor, é que se a gente soubesse, a gente se preparava, não vou pecar mais. Já pensou? Mas sabe, né, a questão da internet hoje, que a gente tem uma visão global do que está acontecendo. Isso. Mas vamos tirar a internet. Tirou nessa época aí da Guerra Fria, em Ruanda, ou talvez na Ucrânia, cara, Jesus está voltando. Exatamente. Desgraça. Vai pregar um negócio desse em Ruanda, os caras vão falar, peraí, mais sofrimento? Exatamente. Se você fizer a mesma pregação em Las Vegas, não vai ser de efeito. Assim, nossa, vai sair, O que o Raul está falando, geograficamente, o que o Raul está falando é tão real porque isso aconteceu em Tessalônica. Em Tessalônica, Paulo era maravilhoso. Ele vai deixando algumas coisinhas que ele fez sem que ninguém tenha registrado, nem ele. Paulo, em Tessalônica, uns anos antes, ministrou um curso de escatologia. Só que não tem nenhum escrito dele falando disso. Mas ele ministrou um curso de escatologia em Tessalônica. Quando a perseguição do imperador romano chegou em Tessalônica, o que a igreja estava fazendo? Muitos estavam morrendo. Então, o que a igreja estava fazendo em Tessalônica? Estavam dizendo que Jesus estava para voltar naqueles dias. É o que você está falando. Muitos pararam de trabalhar. Muitos pararam de trabalhar porque Jesus estava voltando. Aí Paulo diz que quem não quer trabalhar também não come. E aí Paulo dá detalhes, olha, deixa eu relembrar vocês. A volta de Cristo não vai acontecer sem que haja apostasia e apareça o homem da iniquidade. Mas aí é o que você está falando. Os irmãos em Tessalônica estavam dizendo que Jesus estava voltando naqueles dias. Por que eles pensaram aquilo? Pelo sofrimento. O sofrimento deles levou eles a acreditar que Jesus estava voltando. Porque Paulo, na escatologia ensinada, disse que haveria sofrimento. Paulo deu uma escatologia completa. Então, se você pega esse assunto que nós estamos falando lá em Ruanda, que tem perseguição, guerra civil, ou num país está curtido de ferro, os irmãos lá onde Jesus está voltando logo logo. E o líder daquela nação, tirando, vai ser tido como vai ser como anticristo. Aí você vai lá em Genebra. Eu estive em Genebra alguns anos atrás pregando. Os caras estão de boa. Os caras perguntam para que na igreja todo domingo? Os caras falavam, velho. Falava em francês, aí o tradutor conversava comigo. É o berço do Calvino, eu estive lá na igreja dele. Cristianismo. Igreja São Pedro. Eu também fui. Você foi lá? Então, eu fiquei 21 dias lá.
Aí eu, lá na igreja de cristãos, teve um cidadão lá que estava conversando com ele, o pastor lá traduzindo o nosso papo. Aí ele perguntou para mim, por que vocês falam que a gente tem que estar na igreja todo domingo? Uma vez ou outra, tá bom. É a mente do cara, porque tá tranquilo. Agora, se o cara tá num país onde está tendo perseguição, Jesus está voltando mesmo. Pastor, fala. Só nessa questão de Jesus está voltando. Em épocas e épocas está sempre acontecendo isso, né? Sempre. As pessoas têm colocando datas, né? Sim. E aqui até aconteceu isso aqui também no Paraná, né? Sim, aconteceu. Com uma pessoa dizendo... Teve um chinês, um japonês aqui, não foi? Não, Maringá. Maringá, né? Esse aqui sabe, ó. Esse aqui da igreja da Senhora Deus. Ó, esse aqui marcou também, da igreja de todo. É isso que o povo falava vendendo tudo. Eu conheço ele. E acreditava nele, né? Acreditava. Quando faltou um mês para a virada do ano, que ele viu que algumas coisas que precisavam acontecer não aconteceu, ele pegou o dinheiro dos cofres da igreja e foi embora para os Estados Unidos. E deixou o povo. Mas olha, isso não é novo. No ano 999... E ele está de volta em Maringá, está com a igreja. Muitos que eram da igreja. Vai dinheiro marcado de novo. Em 999, o Papa disse que Jesus ia voltar no ano 1000. E que se eles quisessem encontrar salvação, deveriam doar todos os terrenos e posses para a igreja. E tinham que subir no monte para encontrar com Jesus. No dia 31 de dezembro, os cristãos ali da Europa foram todos para os montes, cada um no seu país, para esperar Jesus voltar. Aí veio o 1º de janeiro de 1000, Jesus não voltou, as pessoas desceram dos montes e agora se transformaram em trabalhadores da Igreja Católica. O pastor aqui de Rancho Alegre do Oeste, da Igreja da Senhora Deus, ele trabalhava na prefeitura, ele saiu da prefeitura, vendeu tudo que tinha e na virada de ano ele pegou a família dele e foi para a beira do rio. Foi para onde? Para a beira do rio. Então, aqui, Rancho Alegre do Oeste. Não sei não, daqui a pouco eu vou para a chácara, né? Por isso que o Newton já está lá na chácara. Mas vai ser maneira a chácara, vai ter que emprestar. Quem lê para nós esses slides aí, por favor? Esperar Jesus lá na chácara, tomando banho. Vai! Eu, se fosse você, eu doava a chácara, eu estou aqui. Comissão geral, né? A Arona, eu tô junto, hein? Ô, Calixto, dá para ler? Opa! Portanto, ao nos dirigirmos às profecias, como crentes, é nosso dever decidir qual sistema hermenêutico vamos adotar. Se é amilenismo, pós-milenismo ou pré-milenismo. Entretanto, não devemos fazê-lo com arrogância, achando que somos infalíveis. Deus só revela seus segredos àqueles que se humilham perante Ele. 1 Pedro 5,5. Muito bem. Então, um estudo escatológico. Quem gostaria de ler isso ali? Toda literatura apocalíptica é escatológica. Em outras palavras, aborda a questão dos tempos do fim. O término da história humana caída e de todo o sistema humano criado. O começo de um novo ciclo, ou algum dos casos, o estado eterno. Há algumas características distintivas da literatura apocalíptica. O termo grego, apocaluto, que significa desvendar, revelar, ou apocalipsis, pois é uma revelação ou desvendamento, é uma visão profética. Isso, é uma visão profética. O livro do Apocalipse é um livro que anuncia o fim da história é irreversível. Gente, a nossa história está acabando. É irreversível. É interessante quando a gente fala nossa história, né? Não é a nossa, minha aqui agora, é a nossa da humanidade. Desde de 10 mil anos. Ô pastor, fala. No Armagedon, relata lá que todas as nações irão se virar contra Israel. Isso incluiria os Estados Unidos? Mas não é... Ou os Estados Unidos estariam... Nós vamos chegar lá. Dá para outubro. Você aguenta até outubro? Isso aí eu fui lá no... Viu, Rosê? Fala... Vai ter arroz, o que quer saber? Arroz por quê? Espera um pouquinho. Viu,
querem desistir. Vamos lá. Spoiler. Que segredo se esconde dentro das suas páginas? Quanto tempo resta ao ser humano? Continua alguém, por favor? Raul. O livro do Apocalipse é a revelação da vitória do mundo vindouro sobre o mundo presente, o triunfo do bem sobre o mal. Deus queria que os cristãos que sofriam perseguição tivessem esperança sobre esse triunfo do bem. Gente, eu coloquei essa frase aqui de provocar vocês. Apocalipse é a revelação da vitória do mundo vindouro sobre o mundo presente. Porque esse mundo que a gente vive, e essa história como está sendo escrita, não é a história que Deus projetou. Teria outros planos, né? Outros planos. E pós-vingança, né? Pós-vingança? Não, sim. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, né? Continua ali, Marcos, por favor. Através de visões proféticas, o Apocalipse traz revelações de fatos que irão acontecer de forma progressiva, até culminar com a volta de Jesus, que voltará para começar um novo céu e nova terra. Deixa eu falar uma coisa para deixar vocês meio doido. Eu posso fazer porque aqui só tem gente madura. Ou gente doida. Será que o Apocalipse já não aconteceu? Será? E nós estamos vivendo uma coisa que já aconteceu? Muito doido. A ideia do eterno retorno. Pensa bem, né? Só que eu não creio no eterno retorno. Mas é como se as experiências do futuro que está revelado já tivessem acontecido. Não é uma... Veja, porque quando você fala de profecia, você fala de coisa do futuro. Mas na verdade, o futuro vai acontecer ou já aconteceu? Do ponto de vista de Deus, é um eterno presente. Né? Percebe? Já aconteceu. Na nossa história. Eu escutei um pastor pregando uma vez sobre isso. Eu achei que ele não deveria falar isso para o público. Complicado. Eu achei que ele não deveria falar isso para o público. Porque ontem, na minha aula de homilética, eu falei assim com meus alunos aqui. Eu falei, olha, gente, nunca esqueço que toda igreja, não importa o tamanho dela, tem sempre uma pessoa que é cabeça fraca. Sim. O que mais? Pelo menos uma. Se você falar assim, Deus está me dizendo que é para você fazer isso, que ele quer, o cabeça fraca que vai fazer. O camarada não adulterou lá porque Deus falou? Lá em Vila Velha, Espírito Santo, uns 15 anos atrás. Então toda igreja tem um cabeça fraca. Então ele falou no sermão dele, que eu acho que ele não deveria falar, que, irmãos, quando Jesus voltar, nós já vamos estar lá, porque isso já aconteceu. Eu sei dessa história. Eu já estudei isso. Eu nunca falei isso. Estou falando isso para vocês, que é um grupo seleto. Não vai abalar a fé de ninguém. Mas se já pensou, você prega isso no público e dizer... O que vai brotar na cabeça de uma pessoa? Ah, mas se já aconteceu... Estou fazendo o quê? O que estou fazendo o quê? Mas claro, veja, é uma filosofia. É uma filosofia. Schopenhauer. Quer dizer, o Apocalipse já aconteceu, só que a gente ainda vai chegar lá, mas a gente já viveu tudo que a gente está vivendo. É uma coisa doida, mas é uma filosofia. Fala, Carlos. Queria fazer uma pergunta sobre aquele novo céu e nova terra, porque os adventistas pregam que o céu vai ser aqui mesmo, que essa terra vai ser transformada, tal. Eu vou falar disso também lá no outubro, novembro. Ô, louco! Guarda isso aí, ó, você tá igual é de lá, hein? Mas sabe, gente, a Unicentro, presta atenção. Eu tenho uma certa dificuldade em acreditar nisso por uma razão. Se de fato tudo que está acontecendo já aconteceu e a gente está revivendo o que já aconteceu, então Deus não é onisciente. Por quê? Se você escreve um livro
e você sabe a história do livro, porque você escreveu, isso não te faz onisciente. Sim. Você sabe que vai acontecer porque você escreveu. Então, se Deus escreveu tudo e nós estamos vivendo o que já aconteceu, Deus não é onisciente. Foi ele que então ele escreveu. Olha a problemática quando a gente estuda profecia. Não é coisa assim. Não. Sim. Mas tem dois textos. Salmo 139 diz assim. Eu gosto de provocar vocês, o cara já vem com a Bíblia. Diz assim, eu já escrevi dentro do seu ventre, né, a sua história. Sim. E Jeremias 29:11 diz assim, ó, eu tenho um plano para você, e esse plano de paz, prosperidade, no futuro cheio de esperança, me busque, que eu revelo. Então dá a entender que Deus tem, mas Ele nos concedeu essa liberdade de dizer, olha, Ele tem, agora você está fazendo do teu jeito, você vai se ferrar. Então, exatamente, então Deus fala, eu escrevi e determinei. Claro, Ele determinou a bênção. Agora, se ele falar para você, estaria assim, ó, tudo que vai acontecer na minha vida, Deus determinou, então ele não é onisciente. Eu só vou obedecer o que ele determinou. Esse é um problema sério. Problema filosófico. Problema filosófico. Então, o Apocalipse aconteceu? Eu acredito que não, mas ele vai acontecer. E por que vai acontecer? Porque Deus, ele é onisciente. Então, ele sabe das... Olha, Deus, a onisciência de Deus é tão doida, e tão longe da gente, mas infinitamente longe da gente, que Deus sabe o que vai acontecer, como Ele sabe de coisas que poderiam acontecer e não aconteceram. Com certeza. Que daí a gente fala que é a onisciência lata e a onisciência... Lato é abrangente. E qual é o contrário de lato mesmo? É estrito, né? Estrito. A onisciência estrita e a onisciência lata. O que é onisciência estrita? Ele sabe o que vai acontecer. E o que é onisciência lata? É a onisciência de que ele sabe o que não aconteceu, mas poderia acontecer. Isso é muito longe, não. O Apocalipse aconteceu, vai acontecer. Ah, mas nós estamos vivendo? Não. Está lá no futuro. Ok, meus irmãos? Então, é gostoso estudar. É a mesma coisa que... Ele é aquele que dirige a história, né? Ele dirige a história. Através de visões proféticas, o Apocalipse traz revelações de fatos que irão acontecer de forma progressiva. Aqui, ó, meu desenho aqui. Para começar um novo céu e nova terra. Em outubro, novembro, vou apresentar a tua resposta. E também em outubro ali a pergunta do Edinho. É igual aquelas novelas Pantanal Vicente. Ai, tá falando. Ele quer saber que vai lá. Essa semana, na segunda-feira, hoje é terça, ontem, me ligou um rapaz todo preocupado, que falaram por ele no céu, o mundo vai acabar em fogo. Vamos chegar lá no novembro. Sim, aí eu tive essa... Você vai saber essas indagações. No fim do ano. Gente, eu vou trazer aqui umas falas de Jesus, Giovanni, que vocês conhecem, mas eu quero jogar uma nova luz. Eu quero jogar uma nova luz. Vocês todos conhecem esses textos, mas eu vou jogar uma nova luz desses textos. Ok? Quem lê João 8:23? Vamos ler isso aí para a gente tomar um café. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 17:14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 16:11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 18:36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Vocês conhecem esses textos, mas aqui tem uma coisa que você talvez não percebeu. Você vê que Jesus não tem nenhuma relação com esse mundo. Por quê? Por quê? Jesus pertence a uma instância superior.
Porque esse mundo não é o mundo que ele criou. Já está caído, corrompido. Isso mesmo. Ele veio por causa dos homens. Exatamente. Olha como que Cristo rejeita o mundo. São palavras de pejorativa. Esse negócio aí. Esse troço aí. Esse mundo inferior. Exato. Essa coisa que vocês criaram, eu não sou dessa coisa que vocês criaram. É uma fala de rejeição, de nojo, de asco. É uma fala assim, essa coisa feia, essa coisa horrível que vocês criaram. Eu não sou dessa coisa. Olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês fizeram e olha que eu estou aqui porque eu amo vocês. Não é nem para mim estar aqui. Olha, vamos ler de novo. Só uma. E dizia, vós sois de baixo. Presta atenção, olha. Eu sou lá de cima. Eu sou de cima. Ou seja, esse mundo aqui não me pertence. Assim, ele pertence de maneira legal, mas não me pertence de outra natureza. Ele não é mais mesmo. Essa cultura. Eu não sou deste mundo. Como é que ele pode dizer que não é deste mundo se esse mundo foi criado por ele? É uma rejeição. E ele estava aqui, né? E ele estava aqui. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sou do mundo assim como o mundo sou. O que Jesus está dizendo é que quando alguém se converte a ele, não pertence mais a isso aqui. Por isso que Deus nos aceita. Ele fala que porque vocês não sois do mundo, por isso que o mundo vos odeia, né? Mais ou menos. Claro, porque esse mundo não é um mundo que foi projetado por Deus. Qual é o mundo que foi projetado por Deus? Agora aqui. Não, antes. Qual é o mundo projetado por Deus? Esse aqui, ó. Preferível. Esse mundo, como está, não foi projetado por Deus, porque ele está carcomido de pecado. Uma vez Deus já acabou com tudo, né? Ele começou de novo, uma nova raça, e aí o homem se corrompeu de novo, né? Com o dilúvio lá. Só que se corrompeu. Eu vou explicar isso aí melhor. O que você está falando é muito importante, mas o Raul queria falar um negócio. Fala, Raul. O novo céu, nova terra, mundo, quando ele diz assim, olha, esse mundo aqui não tem nada a ver comigo, seria o sistema que vivemos. Tudo, Raul, não só o sistema. Seria o próprio planeta. Porque o planeta está deformado. Está corrompido. O planeta está deformado. O universo está morrendo. A ciência. Por causa do homem. A natureza geme. A natureza geme. É que nós não temos essa percepção. Deus tem. Ele vê a natureza gemendo todo dia, o dia inteiro. A natureza é vida. Exato. O ecossistema, o universo está morrendo. E por que está morrendo? Porque alguém matou. Quem matou? A gente. Aí o que o Raul falou, Raul. Aí você tem o mundo no grego cosmos, mundo, cosmos significa sistema organizado. De acordo aí com a filosofia, quem chamou o universo de cosmos foi Aristóteles. Não se tem certeza, mas se fala que foi Aristóteles, porque quando ele observava o céu, ele dizia, isso aqui é um sistema organizado, é um cosmos. Então pode ser mundo, sistema pecaminoso, que o Raul se referiu. Pode ser mundo, pessoas, que nós também somos um sistema organizado. E pode ser mundo, natureza, que também é um sistema organizado. Mas quando Jesus fala desse mundo, ele fala desse mundo das três naturezas. Eu estava lendo o livro uma vez, eu achei tão interessante uma sentença do autor do livro, que eu esqueci agora o nome do livro. Ele diz assim: nem Deus conhece mais o mundo físico que ele criou. Porque o mundo era o Éden. Você sabe o que significa a palavra Éden? Terra de delícias. O mundo era o Éden. E no Éden tinha um jardim. Não é que era o jardim. Era o jardim que tinha no Éden.
Não era o jardim do Éden, era o jardim que tinha no Éden. O Éden era o planeta. Quer dizer, você pode imaginar que coisa linda não deveria ser esse planeta? Aí que Jesus ele sabe como é que é. Jesus, como se fosse, se vocês conhecessem isso aqui. Se vocês conhecessem isso aqui. Como era. Como era a relação. E como poderia ser. Como deveria ser. Aí ele diz, eu não sou desse mundo. Esse mundo, viu, Raul? O sistema que vocês criaram e a natureza como está, eu não pertenço a isso aqui. Entendido? Viu, Calixto? Uma pessoa uma vez me perguntou assim, as pessoas pensam que a gente tem resposta para tudo, né? Claro, algumas coisas a gente responde, mas a gente não responde tudo. A pessoa me perguntou assim, por que Deus não destrói esse mundo se ele já destruiu uma vez? Eu falei, porque esse mundo não é tão cruel. A pessoa fala, não é cruel. A resposta mais plausível não seria porque Deus falou que não ia destruir? Não, é porque o mundo não é tão cruel. Porque, aí eu falei assim, mas como é que o mundo não é tão cruel? Não é mais. Porque a primeira raça humana, a raça pré-diluviana, eles eram os descendentes de Caim. Os caras matavam. Gente, nós não temos noção da maldade que era. Nós não temos noção da maldade que era. Nós não temos noção da maldade que era. E não tinha lei, né? Não tinha não! A raça humana não tinha freio, não tinha sociedade organizada, exatamente, sistema de punição. Era tão cruel que Deus teve que acabar. Aí que geração que veio depois? A de Noé. Não, a de Noé, mas a de Sete. Noé era descendente de Sete. Eu tenho um exemplo. Então, a descendência de Sete é tão pecaminosa quanto a descendente de Caim. Mas só que a descendência de Caim era... Meu Deus, era coisa horrorosa. A descendência de Sete era menos ruim, por isso que Deus não destruiu até hoje. Então, aí o Cristo veio e tal. Essa história, que começou com a queda, veja, Deus destruiu o mundo a primeira vez, mas não eliminou o pecado. Ele diminuiu a intensidade, mas não diminuiu a natureza. Ele diminuiu a intensidade da maldade, mas não diminuiu a maldade em si. Quando é que a maldade em si vai ser destruída? Pelo mundo vindouro. O futuro preferível. O futuro preferido. Aí Jesus chega e diz assim, ó, eu não sou desse mundo, esse mundo vai acabar e tem que acabar mesmo, e eu vou acabar com isso aqui daqui a um tempo. Na concepção do pastor, a gente vai ter tempo de paz? Não, com certeza, vai. Com certeza. A escritura diz que vai. Vamos tomar um café? Só queria dizer uma coisa, pastor. Eu vivo isso assim, estava vendo o pastor falar, essa semana eu fui buscar uma menina que estava, uma moça que estava numa boca de fumo.